Fala aí, galera. Espero que estejam todos bem e vivos até aqui. Hoje vamos finalizar a última aulinha desse módulo de termoquímica. A gente vai falar um pouco de estequiometria e variação da entalpia. Então a gente vai relacionar nossos conhecimentos, né, sobre cálculo da variação de entalpia e utilizando a estequiometria. Então vamos dar uma olhada nessa. Vamos já pegar logo na prática para poder matar logo isso. Então eu tenho aqui uma reação química, né, onde eu tenho carbono e oxigênio, dando dióxido de carbono, e é informado que aqui a variação da entalpia ela é de menos 400 kJ, né? A variação da entalpia desse meu produto, a variação da entalpia. E aí, a primeira coisa que a gente tem que dar uma olhada é: a equação está balanceada? Está balanceada. Quais análises eu posso tirar daqui? Então, primeiro, a variação da entalpia ela é negativa, certo? Logo, a gente sabe que é um processo exotérmico, está ocorrendo liberação de energia. Então, a primeira associação que eu posso fazer é a seguinte: 1 mol de carbono, 1 mol de oxigênio e 1 mol de dióxido de carbono liberam 400 kJ de energia. Ah, por que tu não botou o menos? Porque já estou falando aqui que libera. Então, o menos ele quer dizer, está dizendo que libera energia. Então, libera 400 kJ. E aí, lembra que a gente aprendeu que a gente consegue associar a quantidade de mol, né, o número de mol, com a massa em gramas? Então, se por exemplo, se 1 mol de carbono libera 400 kJ, eu posso falar tranquilamente que 12 gramas de carbono liberam 400 kJ. Da mesma forma que 32 gramas de O2, né, porque o oxigênio, a massa dele é 16 gramas, sendo que eu tenho 2 átomos de oxigênio, logo 32 gramas. Então, 32 gramas liberam 400 kJ de energia. O dióxido de carbono, ele tem 44 gramas. Né? E aí vocês já estão cansados de saber como que eu calculo essa massa molar. Né? Então, a massa molar do dióxido de carbono é 44. Logo, 44 gramas libera 400 kJ. Então, a gente sempre vai poder fazer esse tipo de associação. Mol, quantidade de mol, liberação de energia, e a massa em gramas, né, contida naquele mol, liberação de energia. E aí, por exemplo, se o cara pergunta para você, olha só, qual o calor liberado por 6 gramas de carbono? Então, se eu sei que 12 gramas de carbono liberam 400 kJ, 6 gramas de carbono irão liberar X. Eu vou fazer uma regra de 3. Como ele está falando, ele quer saber do carbono, eu posso esquecer o oxigênio e o CO2. Vou trabalhar só com carbono e faço essa associação. Né? 12 gramas de carbono liberam 400 kJ, 6 gramas vão liberar X kJ. Né? Faço a multiplicação cruzada para resolver a regra de 3. E aí eu não vou fazer aqui a regra de 3, tá? Eu vou fazer direto, porque ó, é uma proporção. Se 12 gramas libera 400, 6 gramas é a metade, então vai liberar metade da energia. Então o calor liberado por 6 gramas de carbono são 200 kJ. Tranquilo? Vocês podem fazer tanto a regra de 3 quanto calcular pela proporção. Tá? Vamos ver um outro exemplozinho. Antes do outro exemplo, lembrar para vocês uma outra coisa que eles podem pedir. Não, nessa aqui, ele pediu o calor liberado. Mas ele poderia perguntar para você qual que é o poder calorífero do carbono. E aí, o que é o poder calorífero? É o quanto de energia que é liberada em 1 grama. Tá? Em 1 grama. No exercício anterior, ele queria saber o calor liberado por 6 gramas. Só que o poder calorífero é o quanto é liberado em 1 grama daquele elemento. Então, eu vou fazer a mesma coisa, a regra de 3. Se 12 gramas libera 400 kJ, 1 grama vai liberar X. Né? Quando eu resolvo essa regra de 3, eu vou ter 33,3 kJ
liberado. Então, o poder calorífero do carbono, nesse caso, é 33,3 kJ. E por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque pode ser que lá no enunciado, quando ele vai pedir a questão, ao invés de pedir o calor, né, e der para vocês uma quantidade de massa que eles querem que você descubra o quanto é liberado naquela quantidade de massa, ele só te pergunta o poder calorífero. Aí tu vai falar assim, ué, mas poder calorífero, eu não sei qual a quantidade de massa. Poder calorífero sempre é a quantidade de energia liberada em 1 grama. Tranquilo? Guardem isso aí na mente de vocês. Agora sim, vamos fazer outro exemplo. Então, olha só, tenho a reação, né, muito conhecida por vocês. Vamos dar uma olhadinha, verificar se está balanceada. Tenho 6 carbonos aqui, eu já vi que eu só tenho 1 carbono. Balanceado eu sei que não está. E ó, é uma reação que vai liberar 1.800 kJ de energia. E aí ele pergunta o seguinte, qual o calor liberado por 18 gramas de glicose, né? Nosso C6H12O6. Então, primeira coisa, já vou sair calculando? Não, vou balancear, tá? Vou balancear, só por desencargo de consciência, né? A gente sabe que aqui vai ficar um mal mesmo, mas vamos balancear, é bom que vocês treinam. E aí, ó, eu fiz o balanceamento, né? Mas ele quer saber a quantidade de calor liberado pela glicose. Então, o que eu vou fazer? Já vou direto, eu não vou ficar... Ó, 1 mol de glicose, eu tenho 1 mol de glicose aqui, certo? Então, vou calcular a massa molar da glicose, né? Que dá 180 gramas. Então, eu sei que 180 gramas liberam 1.800 kJ. Ele quer saber quanto é liberado de energia em 18 gramas. Aí já caí na minha regra de 3, ou faço diretamente pelas proporções, ó. Entre 180 e 18 gramas, né? É 10 vezes, né? É 10 vezes menos. 180 para 18 é 10 vezes menos. Então, se 180 eu libero 1.800, 18 eu vou liberar 10 vezes menos energia. Isso aqui vai dar 180 kJ. Mas vocês calculem por regra de 3, até para vocês irem testando lá, testando a matemática de vocês, tá? Essa resposta é 180 kJ liberados. E como isso cai nas questões mesmo, no Avera, isso aqui foi uma questãozinha UERJ. Eu tirei até as opções aqui para vocês fazerem direto, mas vamos lá dar uma olhada. Ó. Considerando a combustão do gás hidrogênio, né, e ele diz que a variação de entalpia é menos 78 kJ. Ele quer saber a energia liberada no consumo de 4 gramas de gás hidrogênio, certo? Então vamos lá. Ó. Eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Vamos olhar se a equação está balanceada primeiro, né? 2 átomos, eu tenho 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. Aqui eu tenho 1 oxigênio, certo? E aqui eu tenho quantos? 1 oxigênio também, né? O2, mas aqui é meio, 2 vezes 0,5 dá 1. Então está balanceada. E aí vamos lá. O hidrogênio, a massa dele é 1 grama, certo? Então, 1 grama de hidrogênio... Viajei aqui, desculpa, gente. A massa do hidrogênio é 1, certo? Sendo que aqui eu tenho 2 átomos de hidrogênio, então 2 vezes 1, 2. Então, 2 gramas de hidrogênio vão liberar 78 kJ de energia. Ele quer saber o quanto vai ser liberado por 4 gramas. Então, 4 gramas vai liberar X. E aí, o que vocês vão fazer? Eu vou fazer diretamente pela proporção, porque se 2 gramas liberam 78, 4 gramas vai liberar o dobro. Então, o dobro de 78 é 156 kJ. Mas, novamente, eu sei que eu insisto muito nisso. Vocês façam a regra de 3. Tá? Então, assim, é tudo muito tranquilo. Né? Sabendo a ordem, né? Lembrando que você tem que balancear a equação, lembrando que você tem que saber relacionar mol com a massa em gramas, e lembrando, né, o mais importante, fazer o cálculo da massa molar, porque ó, aqui ele é tudo bem, ele deu o valor do hidrogênio, deu o do oxigênio, que a gente não vai usar agora, mas essa questão tinha uma outra questão que você usaria, só que era mais do mesmo, não vem ao caso. Vocês têm que saber calcular a massa molar,
tá? A gente não pode abrir mão disso. Então, por exemplo, ó, H2O. Qual que é a massa molar do H2 da água? Eu tenho dois átomos de hidrogênio, então 2 vezes 1 é 2. E um átomo de oxigênio que é 16. 16 mais 2, 18 gramas. Então, se eu tivesse que saber a massa molar do hidrogênio, 18 gramas. Naquele caso da questão da glicose, por exemplo, vocês precisaram calcular a massa molar da glicose. Ó. Se você não soubesse calcular a massa molar, já tinha ido para o saco. Então, é sempre bom a gente estar revisando os conteúdos antigos de química. Ah, mas já vi isso lá no início. Você sempre vai precisar. Tranquilo? Eu vou encerrando com vocês por aqui. A gente vai fecha o módulo agora. Dúvidas, me procurem. Não fiquem com dúvidas após a aula. Tranquilo? Até mais.